Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e suspense de 2021, chamado Um Lugar Secreto. Alerta de spoilers a seguir. John é um menino problemático de 13 anos que vive com seus pais Brad e Anna, e a sua irmã mais velha, Laurie. A família mora em uma mansão elegante e tem um bunker inacabado no quintal. Seus pais e sua irmã parecem ser pessoas tranquilas e equilibradas, mas mesmo assim, John tem comportamentos estranhos e parece ser um garoto perturbado e entediado. Um dia ele questiona seus pais sobre o bunker e pergunta para que ele serve. Seu pai responde que é uma sala subterrânea para emergências, mas ele suspeita que está inacabado, porque os proprietários anteriores da casa faliram antes de terminar a construção. Um dia, John sai para conversar com o jardineiro Charlie e lhe oferece mais suco. Então ele coloca remédios na bebida do trabalhador, que aparece desmaiado no quintal. Em seguida, John verifica se Charlie está consciente, o cutucando com um pedaço de pau. Confirmando que o jardineiro não está acordado, ele coloca uma embalagem no bolso do homem. Mais tarde, o garoto passa horas jogando videogame com o seu amigo Peter. Depois ele verifica se os seus pais e a sua irmã estão conscientes, o que indica que ele sedou a própria família. Então ele arrasta o pai pelas escadas da casa, pega o celular dele, o coloca num carrinho de mão e o carrega para dentro do bunker. No dia seguinte, a irmã de John aparece acordando dentro do bunker ao lado dos pais. Ela entra em desespero e começa a gritar para acordá-los. Sem entender o que está acontecendo, os três começam a gritar, pedindo socorro, e ficam preocupados com John. Enquanto isso, John está ligando para o jardineiro Charlie. Ele pede que ele não venha nos próximos dias e faz uma voz feminina fingindo ser Anna, sua mãe. Depois ele sai dirigindo o carro dos pais, vai até o caixa eletrônico tirar dinheiro e descobre que o saldo da conta deles tem mais de $750 mil. De volta para casa, uma amiga da mãe de John, Paula, aparece na porta, mas ele diz que todos viajaram e foram ao hospital porque o seu avô está doente. Paula duvida disso porque Anna não ligou para ela avisando, mas John explica que eles estavam com muita pressa quando saíram. Depois o garoto vai até o buraco do bunker, levando um saco de comida e uma garrafa de água. A família lhe pede ajuda e pergunta se ele está machucado, pensando que ladrões invadiram a casa e estão o obrigando a fazer aquilo. John se mantém calado e apenas joga os mantimentos no buraco. Sua irmã diz que foi ele quem fez isso, mas sua mãe não acredita. No mesmo instante, seu pai diz que ele está encrencado se não for buscar uma corda ou uma escada para tirá-los dali. Mesmo assim, o garoto continua sem dizer uma palavra e simplesmente vai embora, deixando a família incrédula. Em seguida, John compra uma TV enorme para poder jogar videogame e conta isso ao seu amigo Peter, o convidando para visitá-lo. Enquanto isso, a família de John tenta fugir do buraco. Eles sobem uns nos outros para tentar escalar as paredes, mas é inútil. Na segunda vez que John vai até o bunker, os membros da sua família já estão imundos. Além do lugar ser muito sujo, eles não têm água para tomar banho e nem banheiro para fazer as necessidades. Sua mãe pergunta o que está acontecendo e se alguém o machucou, mas o garoto apenas permanece calado e vai embora novamente após jogar mais comida, roupas e cobertores para todos. Mais tarde, John vai buscar um amigo e os dois têm a brilhante ideia de brincar de se afogar na piscina. Depois da brincadeira quase acabar em tragédia, os dois sobem para jogar videogame enquanto comem fast food. De volta ao bunker, a irmã de John defeca em uma sacola plástica e o seu pai atira seus excrementos para fora. A mãe de John então revela que no mês anterior, seu filho lhe fez uma pergunta estranha. Ele queria saber como é ser adulto, e essa pergunta, aparentemente inofensiva, a deixou intrigada. Mas ela não conseguiu respondê-la, porque não sabia a resposta. Apenas disse que é como ser criança, mas com responsabilidades. Nos próximos dias, sua mãe come uma casca de banana e depois chora, enquanto Brad percebe que John está pilotando o drone em cima deles. Já faz dias que John não traz água nem comida, e os três estão famintos e com muita sede. Na manhã seguinte, John dirige com seu amigo até o caixa eletrônico para pegar mais dinheiro e dá a ele um maço de notas de $100, dizendo a Peter para comprar o que quiser. Seu amigo fica chocado no primeiro momento e pergunta de quem é aquele dinheiro, mas depois aceita o presente inesperado. Quando John volta para casa, a amiga da sua mãe está lá novamente e pergunta se ele precisa de alguma coisa, estranhando o fato de seus pais ainda não terem voltado. Então ele pergunta quantos anos ela tem e como ela se sente por ter 50 anos.
Depois ele pede a ela para ficar para ver um filme e dormir lá com ele, mas a mulher diz que tem coisas para fazer e vai ligar para a mãe dele. Quando ela liga, começa a ouvir o telefone tocar dentro da casa e John lhe diz que a mãe saiu apressada e esqueceu o celular em casa. A cena muda para outro lugar, com uma mãe e sua filha de 12 anos. A mãe, que estava contando à filha a história do menino que prendeu os pais no bunker, diz à menina que está indo embora agora e deixou uma caixa de sapatos com dinheiro embaixo da cama para que ela se vire sozinha por um ano. A menina entra em desespero e diz que vai com a mãe, mas a mulher diz que ela já é grandinha para se cuidar. A avisa para não esquecer de pagar o aluguel e depois vai embora. Dias depois, os pais e a irmã de John aparecem ainda mais sujos e exaustos. Os três estão famintos e, enquanto conversam, descobrimos que John já não leva comida a eles há mais de 3 dias. Então o garoto aparece do lado de fora como se estivesse ouvindo tudo, e mesmo assim não leva alimentos ou água para a família. No dia seguinte, John aparece no bunker e o seu pai promete não castigá-los se ele ajudá-los a sair dali. Então o garoto finalmente profere as suas primeiras palavras desde que os colocou ali, e diz que fez um risoto. Ele desce algumas Tupperwares com a ajuda de um balde que amarrou a uma árvore. Seu pai tenta subir pela corda, mas John a corta usando uma tesoura. Em seguida, John se senta na beirada do buraco do bunker e pega sua própria Tupperware para comer junto com a sua família esfomeada, que devora a comida com as mãos sujas. John explica que trouxe talheres para todos e também uma garrafa de vinho, agindo como se aquela situação fosse normal. Mais tarde, John aparece chorando sozinho, mas não se sabe se ele está se sentindo arrependido ou simplesmente está se sentindo sozinho. Então ele volta ao bunker e sua irmã lhe agradece pelo risoto. Ela também lhe pede desculpas, e isso faz com que ele finalmente traga a escada para que eles consigam sair dali. Depois que os três saem do bunker, eles passam pela piscina e a mãe de John dá um grito ao vê-lo aparentemente afogado, pensando que seu filho tirou a própria vida. Mas quando seu pai pula na água e sacode o garoto, ele arregala os olhos e mostra que ainda está vivo. Em seguida, aparece um trator jogando terra no buraco do bunker para tapá-lo. E a menina que foi abandonada pela mãe aparece caminhando pelo jardim. Enquanto isso, a família de John é vista comendo em silêncio na mesa de jantar. Esse final deixa um pouco a desejar, porque não explica muito bem a relação da menina abandonada com o resto da história. E também porque o espectador fica sem saber como foi a conversa da família com John depois do que ele fez com eles. Mas se fosse o meu filho, com certeza teria sido internado em um hospital psiquiátrico. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e deixar um comentário dizendo se gostou desse filme.